Temos de volta aqui o Sanan. Da última vez a gente aproveitou para falar bem do senhor, viu, Léo? Espero que você não tenha visto as gravações, viu? Mas é o momento da gente poder falar bem do senhor é quando o senhor não está aqui, porque aqui a gente fica constrangido de falar bem. Tá? E não fui só eu, viu, Léo? Muita gente aqui gosta muito do senhor e sente a sua falta. Então é muito bom tê-lo aqui com a gente, viu, Léo? Obrigado pelo retorno. Bom, vamos lá então, gente. Ah, eu acho que a grande maioria das pessoas, todo mundo, né, tá acompanhando esse texto aqui, ou é a primeira vez que vai ver? Você que está do lado da Nadima, como é teu nome? É a primeira vez que você vem, Clarice? Terceira? Tá, então vamos contextualizar um pouco para a Clarice, para eventualmente alguém que esteja em casa também. A gente está estudando, então, um texto de um mestre do século XIX, que é o Django Couture. Django Couture é um mestre, um detentor da linhagem Champacardo, que é a linhagem a qual a gente está vinculada aqui no centro, mas também é um grande mestre da linhagem Karma Kagyu, né? Na verdade, um grande mestre do século XIX que contribuiu para a renovação de uma série de ensinamentos do budismo tibetano. E esse é um texto que a gente está estudando particularmente especial, porque ele traz os pontos essenciais de uma prática específica ou de uma característica específica do budismo Vajrayana, que são as práticas de criação e completude. Então, toda vez que a gente está fazendo, por exemplo, como a gente vai fazer aqui depois do intervalo, a prática de Cherenzi, a prática da divindade, que está ali naquela tanca, é uma maneira de você praticar essas etapas, digamos, esses pontos essenciais do budismo Vajrayana, que é a prática de criação e a prática de completude. Mas não só a prática da divindade é uma maneira de você praticar essas etapas fundamentais do budismo Vajrayana. E aqui eu já estou fazendo, então, uma referência direta às instruções do Kalu Rinpoche quando deu esse texto para a gente. Vocês vão ver, isso está no vídeo 4 dos ensinamentos do Kalu Rinpoche, a partir do minuto 47. Quando ele vai comentar a instância que a gente vai comentar hoje, ele faz mais ou menos uns 10 minutos, do minuto 47 ao minuto 57, ele faz referência ao que eu vou dizer aqui. Mas um parêntese inicial. Esse texto, então, que a gente está estudando do Django Couture, ele é um texto escrito, né, pelo Django Couture há mais de 100 anos, e a gente agora volta a estudá-lo em função de um ensinamento online que o Kalu Rinpoche deu para nós há 2 anos atrás. Ele estudou todo esse texto com a gente, e a ideia é a gente poder, digamos, revisitar, de certa forma, detalhar um pouco o sentido desse texto e dos comentários dados pelo Kalu Rinpoche. Então, a gente usa como método o texto raiz aqui do Django Couture, que é o texto diretamente dado por ele sobre esse tema, os comentários do Kalu Rinpoche, que são esses ensinamentos, estão gravados no nosso site, e os comentários do Trango Rinpoche, que estão nesse livro aqui. E é esse método, portanto, que a gente vai usando. A gente está na instância 16 desse texto, tá? E vocês vão ver, toda vez que a gente vai passando por cada uma dessas instâncias, apesar de haver uma continuidade lógica nos ensinamentos, invariavelmente a gente revisita vários conceitos do budismo tibetano. Então, não se preocupe quem está chegando agora, quem viu 2 ou 3 ensinamentos, dizendo, puxa, mas é um texto que eu não tenho como acompanhar, porque eu não estou seguindo desde o início, e a gente já começou há mais de 2 anos a estudar esse texto. Não tem problema, porque toda vez a gente revisita, como eu estou dizendo, vários pontos que são fundamentais do budismo em geral, e em particular do budismo Vajrayana, toda vez que a gente retoma o texto.
tá? Então, como eu estava dizendo para vocês, voltando, o Kalu Rinpoche, ali no minuto 47 das gravações, ele vai colocar uma coisa que eu acho que é muito importante quando a gente vai abordar esse texto, que é desconstruir a ideia, talvez intuitivamente construída por nós, de que esse é um texto que diz respeito única e exclusivamente às explicações das práticas das divindades no budismo vajrayana. Tá? Vocês vão ver que a instância 17, provavelmente a gente vai ver na semana que vem, vai detalhar com um certo grau de minúcia todas as etapas de uma prática de divindade. Por que eu visualizo o lótus, a lua, a letra? A letra se dissolve, se transforma num implemento como um purba ou como um dorde. Luzes irradiam para todas as direções, retornam. Luzes irradiam de novo para todas as direções, primeiro para os Budas, depois para todos os seres sencientes, retornam. Daí surge a divindade com todos os implementos e daí por diante. Por exemplo, na prática de Tirendia, a gente não faz esse detalhamento todo, mas isso aparece em várias práticas das divindades. Bom, e a divindade tem uma série de implementos, de a roupa, o cabelo, os olhos e tal. Por que a gente visualiza cada uma dessas etapas? Tem uma razão de ser para isso. E a instância 17 detalha um pouco quase que essa técnica mesmo, contida na prática das divindades. O Trango Rinpoche vai dizer o seguinte: no entanto, esse texto de criação e completude não se foca especificamente nesse detalhamento das microetapas da prática da divindade. A gente vai ver uma instância longa na semana que vem que traz para nós, pelo menos, um detalhamento parece exaustivo sobre cada uma dessas etapas da prática de visualização da divindade. No entanto, o Trango Rinpoche vai dizer, essa não é a principal finalidade desse texto, porque ele tem 57 instâncias. E isso dá um pouco uma pista do que o Kalu Rinpoche está dizendo nesse minuto 47, que eu estou me referindo a vocês, de que a prática da criação não é única e exclusivamente uma técnica relacionada à prática das divindades. Veja, da visualização, da autovisualização como a divindade, ou da visualização como divindade. Se a gente olhar o texto como um todo, você vai ver, de fato, como o Trango Rinpoche está dizendo, 2 ou 3 instâncias detalhando essas etapas das visualizações. O que significa dizer, portanto, e isso é que eu estou querendo pontuar, algo que o Kalu Rinpoche falou quando ele deu o ensinamento, que a fase de criação engloba muito mais coisa, contém, portanto, uma inúmera quantidade de práticas que não especificamente a prática da criação da divindade, quando eu estou fazendo a visualização, por exemplo, a prática, a sadhana de Tirenzi, de Tara e daí por diante. Um texto que detalhe muito essas etapas todas, por exemplo, é o próprio Tantra que descreve que detalha, por exemplo, a prática de Tara, por exemplo. Vocês que fizeram o retiro de Tara Branca se lembram, a gente fez referência ao Tantra recebido Iwanchuk, se eu não me engano, pelo mestre que recebeu diretamente de Tara as instruções para a prática da sadhana de Tara, em que, inclusive, não se refere única e exclusivamente só à prática de Tara verde ou a Tara branca, mas o Tantra de Tara traz uma série de detalhamentos sobre as diferentes formas de manifestação de Tara, e ali você tem um detalhamento bastante minucioso de cada uma dessas etapas, né? Porque é o Tantra específico de uma prática de uma divindade. Aqui, o que o Django Kontru traz é uma explicação ampla, portanto, dos meios hábeis da prática vajrayana, quando ele está falando em criação e completude. E, como o Kalu Rinpoche está dizendo, por exemplo,
quando eu estou fazendo a prática de refúgio, eu estou fazendo a prática de criação. Quando eu estou fazendo uma circunambulação no stupa, eu estou fazendo a prática de criação. Quando eu faço uma oferenda a todos os Budas e Bodhisattvas, eu estou fazendo uma prática de criação. E aí eu te pergunto, então por que o nome que? Por que esse conceito de criação, então? O que está diretamente relacionado a essa ideia de criação? Se eu estou dizendo para vocês que, quando eu me refiro à criação, eu não me refiro só à criação da divindade na minha visualização. Intuitivamente, o que está contido nessa ideia de quê? De criação aqui? Por que essa palavra criação para práticas tão diferentes como, por exemplo, uma visualização de uma divindade, mas uma oferenda, uma circunambulação, uma prosternação, acumulação de mérito? Alguém mais tem alguma ideia? Imaginação, linhagem. Ó, estamos chegando. Ó, eu quando brinco eu ainda brinco de esconde-esconde com meu filho, eu falo, tá esquentando. Porque aqui, ó, essa instância que a gente vai ver, ela vai, assim, que nem uma navalha no coração do ensinamento. E é importante a gente entender isso que parece um jogo de palavras, mas está diretamente associado ao sentido profundo da prática. Alguém aí em casa tem alguma ideia, gente, do porquê esse conceito de criação para práticas que vão além da simples criação da divindade, por exemplo, quando a gente está fazendo a prática da visualização? Alguém tem alguma ideia do porquê essa palavra? Conexão, Lama. Conexão com a divindade, a visualização. Conexão com a divindade? Então, vocês vão ver que não é coisa de político, não, que tudo que todo mundo fala, isso, tem razão e tal, e vai costurando, tentando inventar conexões onde não existem. Tudo que vocês estão dizendo tem uma relação, sim, mas tem um nó fundamental que liga tudo isso que vocês estão dizendo. Direcionamento, foco de atenção. Veja, tudo isso está relacionado. A instância 16 ela começa com a seguinte frase: a fase de criação é principalmente para minar a aparência ilusória da realidade ordinária. E o estágio de conclusão, ou a fase de completude, para minar o apego à realidade desse estágio de criação em si. Então, eu vou repetir. A fase de criação é principalmente para minar a aparência ilusória da realidade ordinária. E o estágio de conclusão para minar o apego à realidade desse estágio de criação em si. Veja, qual é o pressuposto contido nessas duas frases aqui, e que é fundamental para nós enquanto praticantes do budismo? Vocês vão ver que na instância 17, o Jamgon Kongtrul vai dizer o seguinte: na meditação da fase de criação, existem 4 aspectos dos quais você deve ganhar pelo menos alguma compreensão. A base da purificação, o que é para ser purificado, o que purifica e o resultado da purificação. Então, eu vou relacionar um pouco essas duas instâncias aqui, né? Na meditação da fase de criação, existem 4 aspectos dos quais você deve ganhar pelo menos alguma compreensão. A base da purificação, o que é para ser purificado, o que purifica e o resultado da purificação. Veja, quando a instância 16 está dizendo a fase de criação é principalmente para minar a aparência ilusória da realidade ordinária, qual é o pressuposto que está contido aqui? O fato
relacionado a, a compreensão de que essa realidade que eu tomo como real, fixa, verdadeiramente existente, daí por diante, é uma delusão. Aqui estamos tocando diretamente ao conceito de ignorância, não ignorância intelectual, mas ignorância sob a perspectiva da capacidade de compreender a realidade tal como ela é. Essa realidade tal como ela é, tal como é percebida pelos Budas e daí por diante, ela é em si perfeita. Não existe nada que esteja casuisticamente fora do seu lugar, sujeita de uma interferência que seja estranha a uma realidade que por si só já é perfeita. Quando eu estou meditando e eu deixo minha mente no seu estado natural, eu estou entrando em contato com essa base a ser purificada. Vocês já devem ter escutado várias vezes a gente falar que todos os seres possuem a natureza de Buda, Tathagata Gama. A diferença que existe entre nós e um Buda é que ele simplesmente se relaciona com essa realidade a partir dessa base pura que reconhece a perfeição das coisas tal como elas são. E eu me relacionando com a realidade a partir de uma lógica de dualidade, onde existe uma flor na minha frente, mas dessa eu gosto e daquela eu não gosto. Existe um incenso subindo aqui, que talvez me incomode, eu queira trocar e daí por diante. Veja, há uma experiência de realidade baseada numa lógica de dualidade que, na sua essência, não é capaz de alterar a condição de perfeição da realidade tal como ela é, mas faz com que a minha experiência dessa realidade não pareça perfeita, porque tem coisas que me incomodam, tem coisas que eu gosto e não gosto, e daí por diante. Essa base a ser purificada é a capacidade de retornar a esse estado natural da mente que reconhece a perfeição desde sempre presente. Essa é a ideia. E a noção de criação, portanto, tem a ver com todo o método, com toda a ação que eu deliberadamente desenvolvo com o propósito de justamente retornar a esse estado natural da mente. Portanto, ao invés de deixar, como é o que se faz na prática de completude, quando eu dissolvo a divindade e permaneço no estado natural da mente, porque esse é o ensinamento mais profundo, né? Quando os textos vão dizer assim, a prática mais essencial é uma prática de não meditação, mas também de não distração. Eu permaneci no estado natural da mente. É o que a gente faz no estágio, na fase de conclusão. Eu fiz todo um processo de construção, aparentemente artificial, porque eu estou usando deliberadamente a minha imaginação para criar uma divindade. Eu saio desse estado, digamos, aparentemente, né? Eu saio desse estado absolutamente natural da mente para deliberadamente começar a visualizar uma divindade à minha frente, depois me visualizar com a divindade, daí por diante. Eu vou usar uma série de técnicas para construir uma realidade deliberadamente, com o propósito de, por meio dessa fase de criação e dissolvendo, como diz o texto aqui, a fase de criação é principalmente para minar a aparência ilusória da realidade ordinária. Como a minha mente é muito fixada e toma essa realidade como verdadeiramente existente, eu vou usar a minha imaginação para quebrar a rigidez dessa experiência de realidade. E é uma ação deliberada. Porque, veja, a base a ser purificada, ela é desde sempre pura. A minha natureza é onisciente, é absolutamente lúcida, estável e plenamente compassiva. Mas não é assim que eu me relaciono com a realidade. Veja, eu estou buscando objetos, eu quero, eu evito, eu desejo, e daí por diante.
eu me desloco dessa condição natural da minha mente. Se isso é verdade, se eu sou absolutamente conduzido por distrações e daí por diante, como eu faço para deliberadamente utilizar recursos por meio dos quais eu quebro a rigidez dessa realidade, para que ao final eu largue esse método e volte ao estado natural da minha mente, que é o que a gente faz na fase de conclusão da prática. Veja, então essa ideia de criação tem a ver com todo o esforço deliberado que eu faço para criar condições para reconhecer a natureza da mente. Por isso, criação. Essa é a única maneira de se praticar e se reconhecer a natureza da mente? Não. Existem outras formas de você praticar. O ensinamento a própria fase de criação vai dizer que os ensinamentos aqui desse texto, o Drango Rinpoche, ele vai falar. Isso vem lá para o final. Tendo apresentado as instruções para as práticas comuns ao Sutra e ao Tantra, o texto agora se volta às questões relativas à prática Vajrayana em particular. Estas incluem as práticas das etapas de criação e completude em geral, e em especial a prática das tradições especiais ou incomuns. Então, o que ele está dizendo aqui, olha, primeiramente, o texto trata da etapa de criação, logo da etapa de conclusão, e, finalmente, da tradição das instruções incomuns. Portanto, esse texto aqui, ele esgota a extensão dos ensinamentos Vajrayana. E, no final, esse texto vai trazer o que são as instruções especiais ou incomuns, que não passam pela prática da etapa de criação e completude. Existe uma maneira de você diretamente reconhecer a natureza da mente, mas isso pressupõe uma qualidade do praticante, uma acumulação de mérito e daí por diante, que faça com que simplesmente o mestre seja capaz de apontar a natureza da mente para o aluno e ele não precisou criar nada, não precisou visualizar nada, não precisou acumular mérito, não precisou criar uma conexão com a divindade, não precisou todas essas coisas que vocês comentaram aqui. Não precisa. Veja, se todos os seres possuem a natureza de Buda, ela já está presente aqui, basta eu ser capaz de enxergar e estar, né? E ser essa condição natural. Portanto, essa não é a fase de criação e a fase de completude não é a única maneira de se praticar o budismo vajrayana. Existem instruções incomuns que o texto vai dizer lá na frente. Mas, em geral, tudo aquilo que a gente está fazendo, quando a gente recebe, quando a gente entra no templo, faz uma prosternação, o que eu estou fazendo? Eu estou criando, e aí eu faço costura com tudo aquilo que foi comentado. Quando eu faço a prosternação para o altar, eu tô estabelecendo uma atitude de conexão e de respeito com o Buda, com o Dharma e com a Sangha. E é por meio dessa relação de respeito e devoção que eu vou aos poucos abrindo meu coração genuinamente, sem desconfiança e daí por diante, para eventualmente quando o mestre dizer para você, olha, você reconhece. Não é porque tem um passe de mágica e daí por diante, é porque há uma abertura no coração para você já reconhecer você já é Buda. Mas quem acredita aqui que é Buda de verdade hoje? Lembra quando a gente falou na prática nos ensinamentos de Tara Branca, se um dos grandes venenos é a dúvida. O nome é legal, né? De falar que todo mundo é Buda e tal. E mesmo que reconheça, tem que estabilizar, né? Tem que estabilizar. Não é só... Teve um flash daí. Porque essa é uma experiência só. Então eu tive uma piscada. E imediatamente de novo eu volto para minha condição natural de, nossa, preciso cuidar do meu neto, preciso não sei o quê. E se eu for capaz de cuidar do meu neto,
mas ao mesmo tempo reconhecer a natureza ilusória dessa experiência e estabilizar essa realização que eu tive. Opa, aqui eu estou progredindo. Mas veja, olha quantos métodos hábeis existem simplesmente com o propósito de, como a primeira linha da existência diz, quebrar a rigidez da experiência da realidade com a qual eu me relaciono. Então, assim, eu estou me prosternando, eu estou criando um canal de conexão direta com um ensinamento, com uma postura diante da vida, que quanto mais cultivada no meu coração, vai abrindo espaço para eu reconhecer a minha própria natureza. Veja, a gente já falou, essa relação com o mestre de devoção, ela é como um portal do tipo, luzes irradiando e daí por diante, mas um portal veja assim, quem em algum momento já teve um sentimento de profundo respeito e devoção por um mestre, algum professor que seja, alguém que você tenha respeito, é ou não é que seu coração se abre completamente, fala, seus olhos se enchem de lágrimas, que respeito que eu tenho por essa pessoa, que consideração, seu coração, ele simplesmente se abre para aquilo que ele já é, assim, porque ele está ofuscado, esse potencial de amor, bondade e compaixão, ele está em estado de latência para expandir para todas as direções, mas como eu faço para ir furando essa rigidez do meu coração, esse muro que eu crio para sobreviver diante de tanta injustiça, de tanta dor e daí por diante. Então, é uma lógica de sobrevivência. E eu vou me blindando e daí por diante, sem perceber que essa é uma maneira de sobreviver ao samsara, enquanto os ensinamentos do Buda não estão preocupados em como eu sobrevivo no samsara. Estão querendo que você transcenda o samsara, que você reconheça que o samsara é absolutamente ilusório. Não é para eu ter uma melhor condição aqui, poder sobreviver melhor e daí por diante. Para você olhar para tudo isso aqui e não se deixar mais levar por isso, assim. Entende? Então, para eu ir aos poucos desconstruindo essa blindagem que eu crio, existem vários métodos para isso. Por exemplo, eu quero alguém falou aqui em algum momento, eu quero estabilizar a minha mente. A fase de criação. Por exemplo, o Kalu Rinpoche está dizendo, quando a gente faz prática de Shiné com foco nesse Dodge, eu estou deliberadamente agindo sobre a minha mente com o propósito de estabilizar a minha mente. Portanto, eu com muito cuidado vou dizer isso, mas a fase de criação ela tem um certo sentido de artificialidade, vocês entendem? Por quê? Porque eu estou deliberadamente, assim, agora eu vou parar e vou olhar para esse Dodge. Mas o pensamento do almoço aqui... Então, assim, eu estou usando uma técnica, é uma lógica de sabotagem, entendeu? É um vírus no sistema. É bem Matrix sobre essa perspectiva, assim, eu vou usar, então essa mente me faz sofrer no samsara, né? Essa mente dual. Como eu faço para pegar essa mente e achar no meio esse samsara? Eu preciso usar meios hábeis, porque eu estou imerso nessa realidade. Então, eu vou focar a minha mente nesse Dodge. Eu, aos poucos, vou estabilizando a minha mente. Minha mente está mais estável, mais estável, mais estável. Larga o foco no Dodge e olha para a sua própria mente. Que é o que a gente faz na prática de Shiné e Platon. Primeiro, eu estabilizo a minha mente. Meu olho está aqui, digamos, hipotético. Meu olho está aqui, de repente eu faço isso aqui. Olha para a própria mente, que é o que a gente faz. Mas ela tem um início, ela tem um fim, ela tem uma cor, uma forma, e daí por diante. A meditação analítica, sob essa perspectiva, é utilizar a própria capacidade de lucidez da mente para ir reconhecendo a própria natureza da mente. Veja, são formas que eu vou usando deliberadas, muito entre aspas, artificiais, porque eu
eu de certa forma, não estou deixando a mente permanecer no estado natural dela, mas é com o propósito de criar condições favoráveis para que ela, um pouco mais amigável, possa ser reconhecida na sua própria natureza pela qualidade de lucidez que a própria mente tem. O Mingyur Rinpoche tem uma explicação, um conceito que eu acho que é muito interessante. Quando ele vai dizer assim, quando ele vai dizer, por exemplo, assim, acende uma vela num quarto escuro, a vela não tem só... A vela tem uma qualidade, não só de iluminar tudo aquilo ao redor, mas de iluminar a si própria. A vela em si, ela é fonte da própria luz, da própria lucidez, entende? A própria mente é capaz de reconhecer tudo aquilo que se manifesta nela e reconhecer a sua própria natureza, entende? Essa é uma peculiaridade, mas que é fundamental quando a gente está falando nesse nível de profundidade da prática da natureza da mente. Tudo aquilo que vai se manifestar na minha mente, como as manifestações que acontecem no céu, né, no espaço, nuvem, trovoada, a estrela e daí por diante, tudo isso se manifesta no próprio espaço. Mas há uma capacidade, quando a gente está falando da natureza da mente, de conhecer tudo aquilo que se manifesta, inclusive conhecer a sua própria natureza. Esse é o estado natural da mente. A gente vai usar a fase de criação para criar as condições por meio das quais eu simplesmente posso olhar e reconhecer. Uma prática de devoção é a mesma coisa. Eu me abro tanto ao ensinamento do professor, eu estou tão disponível que no momento em que ele apontar para mim o que é, porque há um desinvestimento de dúvida, de receio, de medo e daí por diante, se eu simplesmente abrir meu coração, e é preciso criar as condições para que essa devoção realmente possa acontecer. Ela não acontece de uma hora para outra, mas quando isso acontece, você é capaz de reconhecer da mesma forma. Então, veja, a primeira linha da instância que a gente está vendo vai justamente falar sobre isso. Vai falar, a fase de criação é o meio pelo qual a fase de criação é principalmente para minar a aparência ilusória da realidade ordinária. O pressuposto, portanto, que eu mencionava para vocês é a crença numa ilusão. E a finalidade da fase da criação é quebrar essa experiência ilusória. Eu já falei para vocês, né? A experiência da diferença da ilusão e da delusão. Quando eu vou assistir um filme no cinema, eu estou vendo uma tela em branco ali, eu vejo aquele balé de cores e daí por diante eu me emociono, eu choro, dou risada, mas eu sei que aquilo é um filme. E mesmo assim eu me deixo levar. A delusão é quando eu experimento a realidade verdadeiramente acreditando que ela é aquilo que ela não é. É assim que a gente se relaciona com a realidade no nosso dia a dia. Então, o pressuposto há uma experiência, há uma ignorância fundamental, há uma experiência delusória constante na minha experiência de realidade. E a fase de criação é para quebrar isso. Qualquer que seja ela, seja uma visualização da divindade, uma prosternação, uma circunambulação, uma oferenda e daí por diante. E o estágio da conclusão serve para minar o apego à realidade desse estágio da criação em si. Veja, o que a gente faz na fase de conclusão? Quando eu estou fazendo a prática de Chirenzi, a gente vai visualizar Chirenzi no alto da nossa cabeça, aí Chirenzi vai irradiar luzes para todas as direções, de repente eu me visualizo como Chirenzi. Em algumas outras práticas, a gente até vai visualizar a própria divindade, a expressão da compaixão, da sabedoria manifesta como Tara, que é Yeshe Sempa, e ele vai se dissolver em mim também, para eu ir quebrando essa experiência de dualidade, que existe uma divindade ali e eu aqui, e daí por diante. Não importa. Na prática de Chirenzi, eu visualizo o Chirenzi no alto da minha cabeça, ele irradia luz para todas as direções, aí eu me torno Chirenzi. Depois, todas essas visualizações se dissolvem em luz, que se dissolve em mim, e essa autovisualização como Chirenzi também se dissolve na vacuidade. O texto está dizendo aqui, eu faço essa fase, essa etapa de conclusão, para não me apegar
a realidade, a uma realidade dessa fase de criação em si. Porque eu posso reificar a experiência da prática da divindade. Imaginar, essa aqui é a verdadeira realidade. Escapando a noção de que esse é um meio pelo qual eu volto a uma condição fundamental plenamente pura. Então, ele está explicando aqui, o estágio da conclusão serve para minar o apego à realidade desse estágio da criação em si. Então, eu forjo uma experiência de realidade na fase de criação, e depois, para não me apegar a ela, e sair na rua dizendo, eu sou Tcherenzi, eu sou Tara, e daí dissolve isso também. Dissolve para voltar para o estado natural da mente. E isso vai servir, portanto, para quebrar o risco de apego a qualquer fase de criação que você esteja realizando. Seja da oferenda, da circunambulação e daí por diante. É não deixar escapar a perspectiva de que esses são meios pelos quais, e não uma finalidade em si, mas meios pelos quais eu retorno à minha própria condição natural. Eu retorno à minha própria natureza de Buda, que invariavelmente eu escuto, eu ouço falar, eu acredito e tal, mas eu deixo escapar na minha experiência de realidade concreta. Tá bom, gente? Tá claro isso que eu estou dizendo para vocês? Está muito abstrato, muita viagem. É extremamente importante a gente falar sobre isso, porque a gente entra aqui no tempo e começa a fazer a prática de Tcherenzi e tal, às vezes não para um pouco para avaliar o que a gente está fazendo, qual é a finalidade disso tudo, para que eu faço tudo isso, entendeu? De eventualmente ter uma visão errônea do budismo, imaginando que isso aqui é uma região politeísta, com várias divindades e daí por diante e tal, deixando de reconhecer o método contido, e por isso a gente fala dos meios hábeis do budismo do Vajrayana nessas práticas. Aí o texto continua. Então, a fase de criação é principalmente para minar a aparência ilusória da realidade ordinária, qualquer que seja a prática, dentre as quais a prática da visualização da divindade também. E o estágio de conclusão para minar o apego à realidade desse estágio de criação em si. A realização de Vajradhara em uma única vida não será alcançada se os estágios de criação e conclusão forem separados. Então, aqui o texto está dizendo o seguinte, a realização de Vajradhara significa alcançar o estado de Buda não vai acontecer se eu fragmentar, se eu clivar essas duas fases. Se eu imaginar que existe uma fase separada da outra, se eu não entender que elas são absolutamente indissociáveis, sob a perspectiva de que tudo aquilo que eu crio, de certa forma, não deixa de ser, em última análise, a própria expressão da mente. Mente essa plenamente lúcida, pura e desperta. Mas se eu fragmento, se eu clivo, se eu entendo que uma coisa está dissociada da outra, o texto vai dizer, você não vai alcançar o estado de Buda se você fizer isso. Mesmo que a unidade dos estágios de criação e conclusão seja a abordagem profunda, até que o movimento dos pensamentos surja como sendo a própria meditação, esta não será a verdadeira prática da unidade. Então, você deve alternar a prática deles. A unidade artificial é uma fabricação mental e deve ser abandonada. Essa é uma parte muito densa do texto, né? O Rinpoche, ao comentar essa parte, ele fala o seguinte, é preciso transcender a noção de dualidade, a mente fixada, né? A noção de ideias e daí por diante. E a maneira como me parece fácil talvez um pouco mais fácil de compreender o que o texto está dizendo aqui, é o seguinte, lembra como
tem algumas práticas que a gente faz das divindades, que você começa dizendo Om Sobawa Shuddha Sarvadharma Sobawa Shuddhoham. A prática de Tara Branca tem isso, né? Quando a gente faz Mahakala, a gente faz isso também, no início da prática. A prática de Chilenzi a gente não costuma fazer, mas nesse momento da prática da divindade, eu deixo a minha mente no seu estado natural. Eu dissolvo tudo. Lembra? Quando a gente está fazendo a prática de Tara Branca, você dissolve tudo no início. Na prática de Mahakala também, você dissolve tudo no início. E a partir do estado da vacuidade, você começa a fazer a criação, a visualização da divindade. O que está contido nessa ideia? De que, a partir desse estado natural da mente, os fenômenos se manifestam. E esse estado natural da mente, ele é absolutamente puro. Portanto, o que o texto está querendo dizer é o seguinte: a fase de criação, tudo aquilo que eu deliberadamente faço, por exemplo, numa prática de divindade ou em qualquer outra prática de criação, não é algo dissociado sob a perspectiva de que isso em si já, desde sempre, já é puro, entende? Eu não tô, o fundamental é quando você fizer a prática da divindade, ou quando você fizer a prática de Shiné com suporte, ou quando você fizer a prática da prosternação e daí por diante, você não se desloque do fato de que qualquer criação e qualquer expediente que você use para criar condições mais favoráveis para você reconhecer a natureza da mente, qualquer expediente que você use, não está dissociado dessa condição natural de perfeição em si, de tudo aquilo que você realiza. Isso é extremamente profundo. Isso dá noção de que há uma... veja assim, na perspectiva do Vajrayana, do praticante yoga e daí por diante, qualquer coisa que o praticante faça, e a gente tem, na experiência dos Mahasiddhas e daí por diante, condutas que são, se a gente usar um critério de julgamento social, parecem ser absolutamente imperfeitas, inaceitáveis e daí por diante. Qual é o estado de consciência daquele que pratica aquela ação e qual é a capacidade nossa de alcançar a partir de que estágio de consciência ele praticou aquilo que ele praticou. Porque o meu julgamento pode vir a partir de uma visão equivocada, maculada da prática do mestre, de um yogi, por exemplo. E a partir daí eu desenvolvi uma visão errônea. Estou dizendo tudo isso porque, na essência, todas as ações, na sua essência, são perfeitas. Mas eu não me relaciono dessa forma com elas. Quando eu estou fazendo uma fase de criação, portanto, eu não preciso imaginar que eu estou me deslocando dessa condição pura, me envolvendo numa condição grosseira de, por exemplo, fazer uma prática de calma mental utilizando o suporte, como se eu me deslocasse dessa condição já pura da mente para entrar numa condição de dualidade, para depois retornar a uma condição de não dualidade. O fundamental, o texto vai dizer aqui, mesmo que a unidade dos estágios de criação e conclusão seja abordagem profunda, até que o movimento dos pensamentos surja como sendo a própria meditação, esta não será a verdadeira prática da unidade. Eu preciso reconhecer que fase de criação e conclusão não são duas coisas diferentes, senão, digamos, faces da mesma moeda. E isso é uma percepção absolutamente profunda. Então, quando eu estou fazendo a prática de calma mental, eu simplesmente estou voltando a minha atenção para um suporte para estabilizar a mente, mas a mente, ela já é perfeita. A natureza da mente já é pura. Eu estou dentro desse estado natural da mente, criando condições para reconhecer esse estado natural da mente, mas em nenhum momento eu me desloco da condição essencialmente pura da mente. É isso que o texto está querendo dizer. E isso é difícil praticar. Então,
enquanto eu estiver fazendo a prática de Chinê, a prática de criação da divindade, daí por diante, eu posso, eventualmente, me esforçar em tentar fazer isso a partir da perspectiva da natureza pura da mente, mas, invariavelmente, pode ser que eu não consiga isso. E tudo bem, não tem problema. Vai ser o exercício da prática que, aos poucos, vai me fazer me familiarizar com o fato de que talvez eu nunca precisasse me deslocar da minha própria condição natural. Entendeu? Mas, enquanto eu não realizo isso, é a prática de familiarização e esse exercício, e daí por diante, que vai criando as condições naturais para que eu volte a esse estado natural da minha mente. O texto está querendo dizer aqui, no entanto, que a verdadeira prática da criação e completude ela é realmente alcançada quando eu não faço essa dissociação entre criação e conclusão. Essencialmente, é a mesma coisa. Deu para entender isso, gente? Isso parece assim, ser muito complexo, mas não é. Volto a dizer, quando a gente estiver fazendo uma prática da divindade, o fundamental que eu recomendaria a vocês é: você vai começar a prática da divindade, estabiliza a tua mente antes. Vai para o estado natural da mente. O estado que já é. A partir desse estado natural da mente, deixa que surja o refúgio, a bodhicitta, a fase da criação, a acumulação do mantra e tal. E depois volta para aquilo que já era desde o início. Às vezes a sensação, eu já comentei para vocês, assim, quando a gente estava no retiro de 3 anos, né, as práticas começam complexas nos primeiros meses e daí por diante. Aí, o segundo ano, elas vão ficando um pouco mais simples. O terceiro ano, elas começam a ficar completamente simples. Tinha uma hora que eu disse, mas por que ninguém me falou que era tão... Por que ninguém me explicou que era tão... Por que eu fiz tudo isso para voltar? Não é possível. Tá brincando comigo de me fazer todo esse pergunta para voltar uma coisa que era tão... E gente. Mas a gente não acredita. A gente fala e tal, mas a gente fala, não, mas eu preciso terminar de ler aquele livro e fazer mais aquilo outro, porque quando eu terminar, aí sim, isso pode criar condições mais favoráveis, mas para você enxergar aquilo que já estava lá no comecinho. Portanto, quando a gente está fazendo a prática da divindade, é o que eu recomendo. Vai para esse estado do comecinho, larga tudo, vai para o estado natural da mente, deixa as preocupações e tal, permanece no estado natural da mente. E aí, já que eu vou começar a me distrair daí por diante, eu tomo refúgio, eu gero a bodhicitta, eu faço a criação da divindade, eu faço a acumulação de mantra, eu me visualizo como a divindade, e aí, para não me apegar muito nessa divindade, larga de novo e volta para aquele estado natural. E aí, qual é a instrução que se dá quando a gente está na fase de dissolução? Quando surgir um primeiro pensamento, uma primeira distração e tal, eu volto como a divindade de novo. Por quê? Eu volto para o estado natural. Quando começarem as distrações, para eu não voltar no estado grosseiro, eu tenho que voltar sob a perspectiva de que minha mente é Tara, de que minha mente é Cherenzi e daí por diante. Porque eu, de novo, vou condicionadamente voltar a me relacionar com a realidade a partir de uma perspectiva fixada, de que ela é verdadeiramente existente e daí por diante. É um eterno retorno ao estado natural. Entende? E por mais complexa que possa parecer a fase de criação, ela é uma maneira pela qual eu quebro, como diz a primeira frase aqui, estão me ligando lá do Solar da Serra para abrir a portaria. Eu quebro a fase de criação principalmente para minar a aparência ilusória da realidade ordinária. É um constante rachar, fissurar essa maneira equivocada de se relacionar com a realidade. Quando eu acalmo a minha mente, quando eu visualizo uma divindade, quando eu faço prosternação, quando eu faço circunambulação e daí por diante. São meios para ir saindo dessa maneira condicionada e voltando para o estado natural. Me lembro do Mingyur Rinpoche, eu uma vez falei para ele, Rinpoche, mas é difícil para eu fazer meditação de manhã, eu acordo e começam a vir vários pensamentos na minha cabeça. Ele falou, vai caminhar. E faz exercício físico. Aí eu falei, mas é prosternação? Não.
vai caminhar, vai caminhar, vai se cansar e tal. Depois, se estiver cansado, aí sente. Aí, tipo, baixou o nível de atividade mental e tal, aí faz a prática. A gente está constantemente exercitando isso. Na prática da visualização da divindade, utilizando a expressões puras da mente. Porque, como eu já falei para vocês, a mente é capaz de criar um pensamento de raiva por causas e condições, né? Surge uma raiva na minha mente. E a questão é saber o que eu faço com essa raiva. Se raiva se manifesta na mente, por que a compaixão não pode se manifestar na mente, na forma de uma divindade? Porque qual é a forma de um pensamento e tal? Pode ser uma visualização de eu batendo em alguém, de eu xingando alguém, e daí por aí. Mas por que a compaixão não pode ter uma forma maravilhosa? Por que a sabedoria não pode ter a forma de uma divindade como Tara? Não, mas isso é parecido com a ideia de que o problema ele já vem com a solução, né? Mais ou menos isso. A problemática e a solução estão juntas, né? E num determinado momento não faz nem mais sentido falar em problema e solução. Essa é a ideia. O que você está dizendo é quando ele está dizendo, mesmo que ele está falando de uma outra forma, mas mesmo que a unidade do estágio de criação e conclusão seja abordagem profunda, até que o movimento dos pensamentos surja como sendo a própria meditação. Veja, num determinado momento, aquilo que você falava de estabilizar a experiência e daí por diante, se você pegar alguns ensinamentos, eles vão falar na visão, meditação e fruição. E você vai perceber que vacuidade é presença espontânea, é um estado de lucidez espontânea, um pouco relacionado com o que o Leonel estava falando. E essa presença espontânea, ela é autoliberada, desde sempre. Daí já não faz sentido falar em problema, solução, tipo, são vários rótulos que eu dou, mas eu consigo me relacionar com a realidade a partir da perspectiva de que não faz sentido falar em problema e solução hoje, nesse momento. Talvez, de vez em quando, eu tenha um insight e fale, nem falho, eu simplesmente olho e falo, mais rápido eu volto e problema, solução, quero, não quero, daí por diante. Então, o que a gente está fazendo aqui? Bom, já que a mente tem toda essa habilidade de criar, vamos canalizar essa criação utilizando meios hábeis que sejam puros. Se somente vai ficar viajando, viaja que você é Tcherenzi. Entende? Assim, se você ficar atento a tudo aquilo que chama a sua atenção, exercita a tua habilidade de escolher deliberadamente sobre qual suporte você quer ancorar a sua atenção. Porque se somente vai ficar atenta, perdida de... Então, escolhe sobre qual suporte você quer ancorar a sua atenção. Então, eu estou usando o aspecto claridade da mente, o aspecto dinâmico da mente, para sabotar a mente, para inocular um vírus de dizer, não, então minha mente, então eu vou criar, eu sou o Tcherenzi. E eu falo, eu tagarelo muito, tal, então ao invés de tagarelar, eu vou recitar o mantra, o Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. E quando eu estiver quieto, ao invés de ficar com a música do rádio, porque a gente liga o rádio liga sem a gente pedir, né? Desliga o rádio, tipo, escolhe o som que você quer. Dirige e escuta mentalmente o mantra de Tcherenzi. Se a mente ela é tão hábil em criar tudo, disciplina a maneira de lidar com essa dimensão dinâmica da mente. Isso tem a ver com criação, entendeu? Eu deliberadamente faço uso de uma qualidade da mente que, na minha maneira grosseira de perceber a realidade, parece ser impura, pensamentos, emoções, isso parece tudo ser impuro, eu preciso purificar. Isso já é porque eu me relaciono dessa forma com a realidade, assim. Deliberadamente, então, usa meios hábeis para sabotar essa experiência de realidade. Esses são os ensinamentos do Sr. Buda. O que o Sr. Buda viveu há 2.500 anos atrás ensinou para a gente bom, como é que a gente faz desse limão uma limonada? Se é assim, então, como é que eu faço para pegar aquilo que está à minha disposição para enxergar
as coisas já como elas são. Fez sentido, gente? Então, eu vou voltar aqui porque o texto o Trango Rinpoche não faz comentários sobre esse parágrafo. O Kalu Rinpoche fez esses dois. Ele simplesmente vai dizer: criação não se limita só à fase da criação da divindade. Todas as práticas, como eu já falei, não vou repetir, são formas de criação, e eu expliquei qual é a ideia de criação aí contida, né? Deliberadamente mobilizar o aspecto dinâmico da mente, entre aspas, criando artificialmente algo para sabotar essa experiência de realidade, isso é uma coisa. E a segunda, ele vai dizer, essa questão de dualidade, criação e conclusão precisa ser transcendida. Essa fixação da mente, essa maneira clivada de me relacionar com a realidade precisa ser transcendida, que é o que o texto fala. O Trango Rinpoche não traz comentários sobre esse parágrafo. Ele já vai na etapa seguinte, que eu vou começar aqui agora só para a gente dar um pequeno ganchinho sobre o que a gente vai falar na semana que vem, que são aquelas 4 coisas que eu mencionei para vocês, a instância 17. Na meditação da fase de criação, existem 4 aspectos dos quais você deve ganhar pelo menos alguma compreensão. A base da purificação, o que é para ser purificado, o que purifica e o resultado da purificação. O que isso tem a ver com tudo aquilo que a gente falou hoje? Qual é a base da purificação? E é difícil traduzir isso, né? Qual é a base da purificação? A partir do que tudo isso se manifesta? A base da purificação é o nosso estado natural da mente. É o Tathagata Garbha, é a natureza de Buda. Tem várias maneiras de você colocar isso assim. Quando eu estou fazendo a fase da criação, eu tenho que entender que eu parto desse estado natural da mente puro. Por isso que eu falei para vocês que algumas meditações, o que a gente faz? A gente volta para a base, a gente larga tudo e permanece no estado natural da mente. Essa base, lembra que se fala assim, todos os seres têm a natureza de Buda, como uma pepita de ouro, que eu preciso lavar, porque a essência dela já é ouro, enfim, né, suja de barro e daí por diante. Assim, a nossa natureza, a nossa essência já é plenamente desperta. Essa base que parece impura e daí por diante, eu tenho que purificar. Então, a base é essa. A gente vai detalhar bem isso, mas eu não queria perder o gancho de fazer a relação com tudo aquilo que eu falei com essa instância seguinte para vocês. A base é essa. Aquilo que deve ser... O que é para ser purificado é o quê? São essas delusões. Emoções, pensamentos, a perspectiva de dualidade com a qual eu me relaciono com a realidade, daí por diante. O que purifica são as práticas. Por exemplo, a fase de criação, com a visualização da divindade, daí por diante, e o resultado da purificação é o retorno para esse lugar, para essa base, agora plenamente purificada. É isso que a gente vai fazer em todas as práticas Vajrayana. E esses 4 conceitos são fundamentais para a gente entender cada uma das etapas do que a gente faz, por exemplo, numa prática das divindades. Tá bom? Então a gente vai ver, o Trango Rinpoche vai trazer comentários sobre essas 4, como é que ele chama? Esses 4 aspectos, ele vai trazer comentários, e aí a instância 17 vai detalhar exaustivamente as características, todas as etapas da fase da criação, quando a gente está fazendo uma prática da divindade. Tá bom? Isso a gente vai ver na semana que vem. Tá? Ficou claro, gente? Esse é um ensinamento mais teórico, mais técnico e tal, mas assim, o esforço é que ele ajude vocês, ou ele dê mais contexto quando vocês estiverem fazendo uma prática da divindade, para tomar essa prática por aquilo que ela de fato é.
para não deixar se levar por alguma coisa que possa não estar diretamente relacionada ao propósito da prática ser feita dessa forma especificamente, da maneira como ela é apresentada nos textos, nos tantras e daí por diante, ou todas as outras, todos os outros ensinamentos que são dados e que não estão relacionados à prática da divindade, mas que cumprem esse propósito também, tá bom? De se relacionar, né? O compreender o que é a base de purificação, o que é para ser purificado, o que purifica e o resultado da purificação. Tá bom? Tudo bem, gente? Pessoal aí em casa, tudo bem? Alguém ficou com alguma dúvida? Tranquilo? Então vamos fazer o nosso intervalo? Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda, que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é. Obrigado, gente.